Bom, vamos adiantando, né? O que aconteceu? Já falei, Lula indicou Jorge Messias para o STF. Jorge Messias, advogado-geral da União. No dia da consciência negra, gente, isso aqui é tão simbólico do quanto que o Lula está cagando pra gente. Já falei isso aqui hoje, vou reforçar, o Lula está cagando pra nós. O Lula deixou claro que ele não tá nem aí pra luta antirracista quando ele colocou o Alckmin de vice, gente. Tem até um texto aqui, ó. Deixa eu até procurar esse texto aqui pra indicar pra vocês. O título dele é tipo assim: Alckmin prova que matar negros nunca prejudicou a reputação, a imagem de alguém. Alguma coisa assim. Deixa eu ver. Alckmin prova que matar negros e pobres nunca fez mal à reputação de ninguém. Vou deixar o título aqui, aliás, o link desse texto para quem quiser ler. Aí começa falando assim, ó, logo após a morte de George Floyd no ano passado, quando um crime ocorrido no Zewa, nos Estados Unidos, fez os brancos brasileiros passarem a olhar para o racismo de seu próprio país, e o debate racial saltou para o primeiro plano de todas as conversas, o professor Silvio Almeida alertou para o risco de que tudo aquilo não passasse de uma micareta racial que acabaria esquecida como se fosse uma modinha, uma espécie de antecipação do dia 20 de novembro ou um 13 de maio fora de época. Um ano depois, parece que a profecia do professor se cumpriu. Apesar de todos os quadrados pretos e das frases inspiradoras do Instagram de famosos, parece que de lá pra cá muita gente se esqueceu da luta antirracista e vem deixando a questão racial de lado na hora de discutir os temas que importam de verdade, como economia e eleições. Prova disso é a falta de questionamento com que foram recebidas as notícias de que Lula e Geraldo Alckmin estariam discutindo uma aliança para as eleições do ano que vem. E aí, depois quem quiser ler o texto, leia, mas isso aqui é só para relembrar, né? Lula não está nem aí para a luta antirracista e quando ele colocou Alckmin de vice, ele deixou isso claríssimo. Cria um Ministério dos Povos Indígenas, cria um Ministério da Igualdade Racial, mas é ministério figurativo que não está fazendo nada e que nem tem orçamento para fazer, caso quisesse. Né, a minha professora na USP, Márcia Lima, ela saiu do Ministério da Igualdade Racial. Ela estava lá e saiu fora, não quer ficar mais lá, não. Ela foi uma das pessoas mais importantes para que a gente tivesse a aprovação de cotas na USP. Mas vamos aqui para o texto da Alma Preta. Ignorou vozes da sociedade civil organizada. Movimento de mulheres negras que critica a escolha de Lula para o STF. Em nota pública, o coletivo afirma que Lula ignorou lista de juristas negras qualificadas e reforçou o ciclo de exclusão histórica na Suprema Corte após 12ª indicação desde a redemocratização. O movimento Mulheres Negras Decidem divulgou nesta quinta-feira 20 uma nota pública em que critica a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de indicar Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, STF. A organização afirma que a escolha representa mais uma oportunidade perdida de romper com o ciclo de exclusão que impede a presença de mulheres negras na principal corte do país. Segundo a articulação, em mais de 130 anos de história do STF, nenhuma mulher negra foi indicada, fato que o movimento classifica como expressão direta do racismo estrutural presente na justiça e nas estruturas de poder no Brasil. A nota destaca que pela 12ª vez desde a redemocratização, o país opta por manter a composição do Supremo sem representatividade racial e de gênero. Para o movimento, Lula ignorou as vozes da sociedade civil organizada que defendiam publicamente a indicação de uma jurista negra com trajetória consolidada. O texto também questiona os critérios adotados pelo presidente, afirmando que a escolha baseada em confiança pessoal compromete o caráter republicano do processo. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e da democracia, não um braço do Executivo, afirma o documento. E aí eles colocaram aqui a imagem, né? As mulheres negras decidem as urnas e Lula decide mais uma vez não nos ouvir. Aí tem a foto de uma mulher negra passando a faixa presidencial para o Lula, né? Inclusive, gente, cada dia que passa, aquela foto fica mais, enfim, né, envelhece pior. Aquela foto, eu digo, da galera subindo a rampa com Lula, né, e tinha indígena, mulher negra, pessoa com deficiência, o Lula cagou pra todo mundo, cachorro, cagou até pros animais. É isso, é o maior traidor da classe trabalhadora, diz o Visão Comunista, e eu concordo. Ó o Christian aqui, o parceiro, salve Christian. Divulguei aqui pro pessoal o podcast, viu? Reforçando, gente, 6 horas começa aí no canal Aldeia Urbana, minha participação lá no podcast. Vamos lá, então, voltando aqui.
Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007, chegou ao comando da Advocacia Geral da União no terceiro mandato de Lula, tornando-se o principal conselheiro jurídico do presidente e o responsável pelas ações que representam o executivo no STF. Pernambucano de 44 anos, é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, além de mestre e doutor em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília, onde também atuou como professor visitante. Dentro do governo, Messias se consolidou como interlocutor com o segmento evangélico. Membro da Igreja Batista, participou da Marcha para Jesus, evento que reúne lideranças religiosas e políticas na capital paulista. Sua presença foi vista como gesto de aproximação com esse eleitorado, historicamente distante do PT. Pular essa parte aqui. Messias também chancelou, blá blá blá, essa parte não interessa também. O movimento ressalta que a ausência de mulheres negras no STF limita a interpretação constitucional sobre temas que afetam diretamente a maioria da população brasileira, como justiça reprodutiva e igualdade salarial. Para a organização, decisões relevantes permanecem estagnadas ou são analisadas sob perspectiva restrita, guiada por estruturas racistas e misóginas. O texto afirma que essa exclusão histórica não é um acidente, mas resultado de um sistema de justiça que mantém grupos racializados fora dos espaços de poder. O coletivo defende que a presença de mulheres negras no STF é uma medida concreta de reparação histórica. Por isso, nomeações transitórias para outros cargos, como ministérios ou Advocacia Geral da União, não substituem a necessidade urgente de uma ministra negra na corte, onde mandatos podem durar até 3 décadas. A ausência de mulheres negras no STF é um déficit democrático de longo prazo, afirma o texto. A campanha Ministra Negra Já, liderada pela organização, apresentou uma lista de juristas negras com notório saber jurídico, experiência institucional e histórico de defesa da democracia. Segundo o movimento, a lista foi desconsiderada pelo governo, apesar da pressão pública e do apoio de diversos setores da sociedade civil. O movimento também critica a justificativa de articulação política com setores religiosos, afirmando que mulheres negras são base das igrejas e que ignorá-las é ignorar o próprio eleitorado. A nota conclui afirmando que a decisão presidencial reforça um projeto de país que perpetua a exclusão e subestima a capacidade de mulheres negras de liderar processos democráticos. O movimento declara que seguirá mobilizado para enfrentar esse cenário, porque sem mulheres negras nos espaços de poder e decisão, não há justiça nem democracia plenas possíveis. Finaliza o documento. É isso, gente. Mais uma vez. O Christian falou que 8h15 vai estar no Farol Brasil, hein? Vai estar no Cultura Brasileira. Que da hora. Acompanha, gente. Mano, ontem, lá no Noite Brasil, a Vanessa falou que em Floripa teve ato na quarta, mas foi duramente reprimido pela polícia. Meu Deus. Ontem eu tava assistindo Noite Brasil, a galera, né, tá ali, tá o Leandro comentando sobre essa notícia, e aí veio um comentário com aquela mesma merda de sempre. E porque o Lula indicou o Joaquim Barbosa e foi o que foi, deu no que deu. Gente, vai se fuder. Se você falar isso, você é racista. Ponto. Se a sua justificativa para que não se indique uma pessoa negra para o STF é porque o Lula já indicou um homem negro e ele era conservador, era reacionário, você é racista porque você está generalizando todas as pessoas negras por causa de uma. Para pensar no oposto. Por que esse argumento não é usado em relação aos brancos? Tá ligado? O Lula indicou um monte de gente branca para o STF, a Dilma também, que depois traíram o Lula, que votaram pela prisão do Lula, pelo impeachment da Dilma, que foram a favor do impeachment da Dilma e da prisão do Lula. Aí ninguém diz, né? O Lula já indicou um homem branco para o STF, e aí esse homem branco traiu o Lula. Então agora o Lula não pode mais indicar homens brancos. Vocês percebem como é ridícula essa lógica? Porque a Dilma indicou uma mulher branca para o STF, essa mulher branca, ela traiu a Dilma, ela foi a favor do impeachment dela. Então agora não se pode mais indicar mulheres brancas porque elas traem. Que lógica imunda, racista, estúpida. Pelo amor de Deus. Bom, é isso, gente. Lula, mais uma vez, cospe na cara de todo mundo, taca o foda-se para as demandas dos movimentos, só pensa nele próprio, em favorecer as elites. Mas ano que vem a galera vai estar lá trouxa votando nele de novo, fazendo campanha para ele de novo. E vai ficar nisso eternamente. Ele nunca vai mudar, porque ele sabe que ele tem a base de apoiadores lá, que nunca vai abandonar ele. Ele pode cagar na boca das pessoas, que as pessoas vão estar apoiando ele incondicionalmente, falando que se não for isso é o fascismo.
Pelo amor de Deus. Eu não voto não. Eu não voto nesse estelionatário de jeito nenhum.